Quando o arrependimento bate à porta. Você já se perguntou: qual é o preço de uma escolha errada? Qual é o peso de abandonar alguém que te amava, quando você ainda não tinha certeza do que realmente queria? Hoje, vou contar a história de Ana e Ricardo. Uma história de amor, ambição, traição e arrependimento. Uma história que vai te fazer refletir sobre as escolhas que fazemos e as consequências que carregamos pelo resto da vida. Prepare-se, porque essa história vai mexer com você. Se você gosta de histórias reais, de drama e superação, deixe seu like agora e fique até o final, porque o desfecho dessa história você não vai esquecer. Ana e Ricardo se conheceram na faculdade. Ela tinha 22 anos, ele tinha 24. Ela estudava design, ele cursava administração. Os dois eram pobres, mas tinham algo que o dinheiro não compra: sonhos. Ricardo era aquele tipo de homem que trabalha em silêncio. Não fazia promessas grandiosas. Não era rico. Não tinha carro do ano. Mas tinha algo raro: lealdade. Ele acordava às 5 da manhã para trabalhar como entregador, estudava à tarde e à noite. À noite, ele reservava para ela. Ana, por sua vez, era linda, inteligente, cheia de planos. Ela sonhava em ser uma designer famosa, trabalhar com celebridades, viajar o mundo. E Ricardo? Ricardo sonhava com ela. Ele a via como a mulher da vida dele, a mãe dos filhos que ele queria ter um dia, a parceira que estaria ao lado dele em cada conquista. Eles namoraram por 3 anos. 3 anos de luta, mas também de amor verdadeiro. Ricardo economizava cada centavo para levar Ana em algum lugar especial no final de semana. Ela guardava bilhetes que ele escrevia, declarações simples, mas sinceras. "Eu vou te dar o mundo, Ana, só me dá tempo." E então, eles se casaram. Foi um casamento simples, sem festa luxuosa, sem lua de mel em resort. Mas foi real. Foi deles. No começo, tudo parecia perfeito. Eles moravam em um apartamento pequeno, mas era o lar deles. Dividiam as contas, dividiam os sonhos. Ana trabalhava como freelancer, fazendo designs para pequenos clientes. Ricardo havia conseguido um emprego melhor, em uma empresa de logística. Não era o trabalho dos sonhos dele, mas pagava as contas. E eles eram felizes. Ou pelo menos, ela dizia que era. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ana começou a seguir influencers nas redes sociais. Mulheres que viajavam para Dubai, que usavam roupas de grife, que postavam fotos em iates e jantares caros. E quanto mais ela via aquilo, mais o apartamento pequeno parecia uma prisão. Mais o esforço de Ricardo parecia insuficiente. Ela começou a reclamar. No começo eram pequenas coisas. "Ricardo, a gente nunca sai para lugar nenhum. Eu queria ter uma vida melhor, sabe? Viajar, conhecer lugares." Ricardo ouvia, em silêncio. E tentava. Ele fazia horas extras. Pegava trabalhos aos finais de semana. Economizava para levar Ana em um restaurante melhor, para comprar um presente que ela queria. Mas nunca era suficiente. Até que um dia, Ana conheceu Marcelo. Marcelo era empresário, dono de uma agência de marketing digital. Rico, confiante, charmoso. Ele conheceu Ana em um evento de networking que ela havia ido sozinha. Ricardo estava trabalhando. Marcelo elogiou o trabalho dela. Disse que ela tinha talento, que ela merecia estar em lugares maiores. E Ana adorou ouvir aquilo. Eles começaram a conversar. Primeiro, apenas sobre trabalho, depois sobre a vida e então sobre insatisfações. Ana começou a desabafar com Marcelo sobre o casamento, sobre como se sentia presa, sobre como Ricardo não a entendia. E Marcelo ouvia, com atenção, com interesse. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Ana e Marcelo começaram a se encontrar. No começo, ela se convencia de que era apenas amizade, apenas networking. Mas a verdade é que ela estava se apaixonando. Ou melhor,
Ela estava se apaixonando pela vida que Marcelo representava. Marcelo a levava para restaurantes caros, hotéis luxuosos. Ele dava presentes que Ricardo nunca poderia dar. E Ana se deixou seduzir. Ela começou a mentir. Dizia para Ricardo que estava em reuniões de trabalho, que precisava viajar para fechar contratos, e Ricardo, inocente, acreditava, porque ele confiava nela, porque ele a amava. Mas a mentira nunca dura para sempre. Um dia, Ricardo voltou mais cedo do trabalho. Quis fazer uma surpresa para Ana. Comprou flores, pegou comida chinesa e, quando chegou em casa, encontrou o apartamento vazio. Estranhou. Ligou para ela. Ana disse que estava em uma reunião, mas algo na voz dela não soou verdadeiro. Ricardo, pela primeira vez, desconfiou. Ele abriu o notebook dela. Não queria invadir a privacidade, mas algo dentro dele gritava que precisava saber a verdade. E então, ele viu mensagens, fotos, conversas. Ana estava com outro homem. O coração de Ricardo parou. Ele sentiu o chão desabar, as mãos tremeram. Ele leu cada mensagem, cada declaração, cada traição. E então ele chorou. Chorou como nunca havia chorado na vida. Quando Ana chegou em casa, horas depois, ela encontrou Ricardo sentado no sofá, em silêncio, com o notebook aberto na frente dele. Ela soube. Na mesma hora, ela soube. Ricardo olhou para ela e disse com a voz quebrada: "Por que, Ana? Eu te dei tudo que eu tinha. Eu trabalhei todos os dias, pensando em você. E você fez isso comigo?" Ana não conseguiu responder. Ela baixou a cabeça, envergonhada, mas não arrependida. Não ainda. E então ela disse as palavras que destruíram Ricardo de vez. "Eu não amo mais você, Ricardo. Eu quero me separar." Ana saiu de casa naquela mesma noite. Levou suas coisas e foi para a casa de Marcelo. Ela estava convencida de que havia feito a escolha certa, que finalmente estava vivendo a vida que merecia. Marcelo a recebeu de braços abertos. Prometeu a ela um futuro brilhante. Disse que a ajudaria na carreira, que ela não precisaria se preocupar com dinheiro nunca mais. E por alguns meses foi exatamente assim. Ana começou a trabalhar na agência de Marcelo. Ele a apresentou para clientes importantes. Ela começou a fazer trabalhos maiores, a ganhar mais dinheiro, a viajar, a postar nas redes sociais a vida perfeita que sempre quis. Mas havia um problema. Marcelo não era quem ela pensava que era. Com o tempo, Ana percebeu que Marcelo era controlador. Ele não gostava quando ela saía sozinha. Questionava cada conversa que ela tinha. Verificava o celular dela. E o pior, ele flertava com outras mulheres. Abertamente, Ana tentou confrontá-lo. E sabe o que ele disse? "Você não é minha esposa, Ana. Você é só uma companhia. Não confunda as coisas." As palavras foram como uma facada. Ana percebeu tarde demais que, para Marcelo, ela era apenas mais uma. Ela não era especial, ela era substituível. E então, tudo desmoronou. Marcelo terminou com ela, de repente, sem aviso. Ele conheceu outra mulher, mais jovem, mais disposta a aceitar as regras dele. E Ana foi descartada. Ela perdeu o apartamento dele, perdeu o trabalho na agência, perdeu os contatos, perdeu tudo. E se viu sozinha, completamente sozinha. Ana tentou voltar para a família, mas a família a rejeitou. Disseram que ela havia feito a escolha dela e agora precisava arcar com as consequências. Ela tentou falar com amigas, mas as amigas também se afastaram. Porque ninguém gosta de ficar perto de quem trai, de quem abandona. Ana estava sozinha, sem dinheiro, sem apoio, sem futuro, e pela primeira vez, ela pensou em Ricardo. Mas o que aconteceu com Ricardo depois da separação? Nos primeiros meses, ele entrou em depressão. Parou de comer direito, parou de dormir. Ficou apenas trabalhando, tentando esquecer a dor.
Mas algo dentro dele mudou. Ricardo percebeu que havia passado anos vivendo para outra pessoa, que havia colocado os sonhos dela acima dos sonhos dele, e que agora ele era livre para construir a própria vida. Ele começou a estudar, fez cursos online, aprendeu sobre investimentos, sobre negócios, sobre empreendedorismo. Ele tinha uma ideia: criar uma empresa de logística própria. E foi exatamente isso que fez. Com o pouco dinheiro que tinha, Ricardo abriu uma pequena transportadora. No começo, era só ele e um caminhão velho. Mas ele trabalhava 18 horas por dia, dormia 4 horas, acordava antes do sol nascer. E aos poucos, a empresa começou a crescer. Ele conseguiu mais clientes, contratou funcionários, comprou mais caminhões, expandiu para outras cidades. E em 3 anos, Ricardo era dono de uma das maiores empresas de logística da região. Ele comprou uma casa, um carro importado, começou a viajar. Mas o mais importante, ele se curou. Ele aprendeu a viver sem Ana. E então, o destino preparou um encontro. Ana estava desesperada. Depois de ser descartada por Marcelo, ela precisou recomeçar do zero. Voltou a trabalhar como freelancer, mas os trabalhos eram raros, mal pagos. Ela mal conseguia pagar o aluguel de um quarto em uma pensão, até que um dia ela recebeu uma ligação. Era uma secretária de uma grande empresa de logística. Diziam que estavam procurando um designer para refazer toda a identidade visual da empresa. O pagamento seria excelente. Ana aceitou na hora. Ela precisava daquele dinheiro, precisava daquela chance. Durante semanas, Ana conversou apenas com a secretária. Enviava propostas, recebia feedbacks, mas nunca havia conhecido o dono da empresa. Até que chegou o dia da reunião final. Ana se arrumou, colocou a melhor roupa que tinha. Estava nervosa, mas esperançosa. Quando ela entrou no escritório, seu coração quase parou. Sentado atrás da mesa, estava Ricardo. Os olhos dele se encontraram com os dela. E por um momento, o tempo parou. Ricardo não mudou a expressão. Apenas a olhou, em silêncio. Ana sentiu as pernas tremerem. Sentiu o mundo desabar novamente, porque ali, na frente dela, estava o homem que ela havia destruído. E agora, ele era tudo o que ela havia sonhado. Rico, poderoso, bem-sucedido. E ela era nada. Ana não conseguiu segurar. As lágrimas começaram a cair. Ela tentou falar, mas a voz saiu trêmula, quebrada. Ricardo, eu errei, eu sei que errei. Eu me arrependo de tudo, de ter te abandonado, de ter te traído. Eu ainda gosto de você. Eu quero voltar. Por favor, me dá uma chance. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. A voz dela tremia, os olhos marejados, a vergonha estampada no rosto. Ricardo a observou em silêncio. E então, ele falou. Ricardo se levantou, caminhou até a janela, ficou alguns segundos em silêncio. Então, sem olhar para ela, disse: Ana, quando você foi embora, eu pensei que ia morrer. Eu pensei que não ia conseguir viver sem você. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu era mais forte do que imaginava. Eu precisei aprender a lutar sozinho. Ninguém me deu a mão, ninguém me salvou. Eu subi com as minhas próprias pernas. Ele virou-se para ela com um olhar firme. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. E agora que eu tenho tudo, você quer voltar? Não é assim que funciona, Ana. Eu não sou a escada para os seus sonhos. Eu não sou o seu plano B. O que eu conquistei sem você. E você também precisa fazer o mesmo. Ana tentou falar, mas Ricardo ergueu a mão. Eu não tenho raiva de você, mas também não tenho mais nada por você. Você fez a sua escolha, e eu fiz a minha. Eu desejo que você encontre o seu caminho, mas esse caminho não passa mais por mim. Ana baixou a cabeça, engoliu o choro e saiu. Dessa vez, sem volta.
Ana saiu do escritório de Ricardo como se estivesse em transe. As pernas mal a sustentavam. Ela desceu as escadas em vez de pegar o elevador, porque precisava de tempo. Tempo para processar. Tempo para entender que havia perdido tudo. Definitivamente. Quando chegou na rua, ela parou. Olhou para cima, para o prédio imponente onde Ricardo tinha seu império. E pela primeira vez, ela realmente entendeu a dimensão do que havia feito. Ela não havia apenas perdido um homem. Ela havia perdido um parceiro, um companheiro, alguém que a amava de verdade, sem interesse, sem condições, e trocou tudo isso por ilusões. Naquela noite, Ana voltou para o quartinho que alugava, sem janela, sem móveis decentes, com uma cama velha e um guarda-roupa quebrado, e ali, sozinha, ela finalmente permitiu que o arrependimento a consumisse. Ela chorou. Chorou por horas. Chorou até não ter mais lágrimas. E então, ela tomou uma decisão. Nos dias seguintes, Ana começou a refletir profundamente sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre quem ela havia se tornado. Ela percebeu que havia passado anos culpando os outros, culpando Ricardo por não ser rico, culpando a vida por não lhe dar o que ela achava que merecia. Mas a verdade era dolorosa. Ela era a única responsável por estar ali. Ana começou a fazer terapia. Com o pouco dinheiro que tinha, ela encontrou uma terapeuta que atendia por preço social. E ali, sessão após sessão, ela começou a desconstruir a pessoa que havia se tornado. A terapeuta perguntou, em uma das sessões: Ana, quando você olha para trás, qual foi o momento exato em que você parou de ser feliz? Ana pensou, e então respondeu, com a voz trêmula: quando eu comecei a comparar minha vida com a vida dos outros, quando eu parei de ver o que eu tinha e só via o que me faltava. Foi um momento de clareza doloroso, mas necessário. Ana percebeu que havia desperdiçado anos de sua vida perseguindo uma ideia de felicidade que não era dela. Ela queria ser influencer, ser famosa, ser rica, mas nunca havia parado para perguntar: isso realmente me faz feliz? E a resposta agora era clara: não. Meses se passaram. Ana continuou trabalhando como freelancer, pegando qualquer trabalho que aparecia. Mas algo havia mudado nela. Ela não estava mais perseguindo a vida perfeita. Ela estava apenas tentando sobreviver. E, aos poucos, aprender a viver consigo mesma. Um dia, ela recebeu uma mensagem inesperada. Era de Marina, uma antiga amiga da faculdade. Elas haviam perdido contato anos atrás. Ana, vi seu portfólio online. Você ainda faz design? Estou abrindo uma pequena loja e preciso de ajuda com a identidade visual. Não posso pagar muito, mas podemos conversar? Ana aceitou. E quando se encontrou com Marina, algo estranho aconteceu. Elas conversaram. Realmente conversaram. Sobre a vida, sobre erros, sobre recomeços. Marina também havia passado por dificuldades. Um divórcio complicado, problemas financeiros, depressão, mas ela havia se reerguido e agora estava tentando construir algo novo. Sabe, Ana, Marina disse, tomando um café barato em uma padaria simples, eu aprendi que a vida não é sobre ter tudo, é sobre valorizar o que a gente constrói com as próprias mãos. As palavras ecoaram em Ana, porque era exatamente isso que Ricardo havia tentado lhe ensinar, e que ela só entendeu tarde demais. Ana começou a trabalhar com Marina. O pagamento era pequeno, mas o trabalho era honesto, e pela primeira vez em anos, Ana sentiu algo que havia esquecido. Propósito. Ela não estava mais tentando impressionar ninguém. Não estava mais perseguindo likes, seguidores ou a aprovação de estranhos. Ela estava apenas trabalhando, criando, vivendo. E aos poucos sua vida começou a melhorar. Não do jeito que ela havia imaginado. Não com luxo, viagens ou fama, mas com algo mais valioso: paz.
Ana conseguiu alugar um apartamento melhor, pequeno, mas dela. Ela começou a ter mais clientes, pequenos negócios, empreendedores locais, nada grandioso. Mas era trabalho honesto e ela começou a se reconectar com a família. No começo, foi difícil. Sua mãe ainda estava magoada. Seu pai mal falava com ela, mas Ana não desistiu. Ela foi semana após semana, até que aos poucos as feridas começaram a cicatrizar. Um dia, sua mãe a abraçou e disse: "Eu não aprovo o que você fez, Ana, mas você é minha filha, e eu vejo que você está tentando mudar." Foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Ana, porque ela percebeu que ainda havia esperança, que ainda era possível reconstruir. Um ano se passou desde o encontro no escritório de Ricardo. Ana estava diferente, mais madura, mais humilde, mais real. Ela estava em uma cafeteria, trabalhando em um projeto, quando ouviu uma voz familiar. "Ana!" Ela olhou para cima e viu Ricardo. O coração dela acelerou. Mas dessa vez não foi de esperança. Foi de nervosismo, de vergonha, de respeito. Ricardo estava acompanhado de uma mulher. Bonita, elegante, sorridente. E Ana soube, imediatamente, que era a namorada dele. "Oi, Ricardo," Ana disse com a voz calma, mas trêmula. Houve um silêncio breve. E então Ricardo disse: "Ana, essa é Laura. Laura, essa é Ana, uma antiga conhecida." Antiga conhecida. As palavras doeram, mas Ana entendeu. Ela não era mais nada na vida dele. E estava tudo bem, porque ela não merecia ser. Laura sorriu, educada, e os dois seguiram. Ricardo não olhou para trás. E Ana? Ana não chorou. Ela apenas respirou fundo e aceitou. Naquela noite, Ana escreveu em seu diário algo que nunca havia conseguido colocar em palavras antes. "Eu destruí o melhor homem que já entrou na minha vida. Eu troquei amor verdadeiro por ilusões vazias. E agora eu vivo com as consequências. Mas eu aprendi. Aprendi que felicidade não está em ter mais, está em valorizar o que se tem. Aprendi que amor verdadeiro não é sobre dinheiro, fama ou status. É sobre lealdade, companheirismo, verdade. E eu joguei tudo isso fora. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso consertar o que quebrei. Mas eu posso me tornar uma pessoa melhor. E é isso que vou fazer, não por ele, mas por mim." E ela fechou o diário. E pela primeira vez em anos, dormiu em paz. A vida deu a Ricardo a vitória. E a Ana a lição. Porque às vezes nós só valorizamos o que temos quando perdemos. Às vezes, nós só entendemos o valor de um amor verdadeiro quando ele se vai. Ana aprendeu da forma mais dolorosa que nem sempre dá tempo de voltar atrás, que nem sempre o arrependimento é suficiente para consertar o que foi quebrado. E Ricardo? Ricardo aprendeu que ele não precisava de ninguém para ser feliz, que ele era capaz de conquistar tudo sozinho, e que o maior amor que ele precisava ter era por si mesmo. Se essa história tocou o seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque aqui você sempre vai encontrar histórias de drama, amor e superação. E lembre-se, nunca abandone quem luta por você, porque um dia você pode descobrir que perdeu a maior riqueza de todas, um amor verdadeiro.